Então nós vamos falar um pouquinho nesse último tema sobre a evangelização e as missões e a questão, a visão reformada sobre esse assunto que é tão importante. Quando a gente fala sobre esse assunto de pregar o evangelho, de evangelizar pessoas, muita gente logo pressupõe: se eu sou reformado, calvinista, raiz, acredito em tudo que as institutas dizem, então eu acredito na eleição, certo? Esse é um tema aí que às vezes é controverso, polêmico, mas ele é um tema bíblico. Nós vamos falar um pouquinho dele hoje, porque ele é um pressuposto da nossa aula. Então, por que eu preciso evangelizar se Deus já tem separado os seus eleitos? Você já pensou sobre isso? Já se perguntou isso em algum momento? Por que eu preciso falar do evangelho se Deus já elegeu? Porque pensa comigo, se eu já fui eleito e eu morrer, eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Preciso que alguém fale para mim do evangelho? Por que eu tenho que me preocupar? Por que a igreja tem que enviar missionários? Por que a igreja tem que falar de evangelização? Por que a igreja tem um departamento de evangelização? Às vezes a gente faz meio no automático, porque entende que o cristão tem que fazer evangelização, mas aí se a gente vai juntar uma coisa que a gente afirma com outra que a gente afirma, parece que elas não batem. E eu queria muito que você participasse agora e me dissesse aí o que você acha, por que é que nós precisamos evangelizar. Se você quer responder, levante uma das suas mãos aí que a Bia vai levar até você. Presbítero Luiz Alves. Pastor, a única explicação que tem, né, na minha opinião, para mim, é que Deus escolheu as pessoas e Deus escolheu os meios. Escolheu os meios? Os meios. Interessante. Interessante. O que mais? Muito bom. Aqui, presbítero Edgar. A evangelização é um mandamento de Cristo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo o que Cristo ordenou. E, em consequência disso, vem aquilo que Paulo diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pregação da palavra de Cristo. Então, esses elementos são indispensáveis. Deus criou o peixe para ser comido e criou o pescador para pescá-lo. Mas se não tiver a vara ou a rede, esse peixe não vai ser saboreado, né? Muito bom, gostei dessa, interessante, gostei. Muito bom. O que mais? Mais alguém? Já estamos clareando algumas coisas. A resposta do seu Edgar me traz ainda mais alguns questionamentos para vocês, mas ainda quero ouvir mais contribuições sobre isso. Por que evangelizar? Que a gente já ouviu que é uma ordenança de Cristo, né? Mas então, se é uma ordenança de Cristo e a fé vem pelo ouvir da palavra, se eu ouvir a palavra, então eu posso aceitar Jesus e pronto, é isso? Então, a eleição é que não faz sentido, não é evangelização. E agora? Me ajudem, por que nós evangelizamos e continuamos acreditando na eleição? Como juntar essas duas coisas? Nós temos algumas respostas aqui na internet, já que os irmãos aqui estão mais tímidos. A irmã Carla Valasco diz assim: porque não sabemos quem são os eleitos. O irmão Luiz César diz bom dia. Luiz e Márcio assistindo a escola dominical. Gabriel diz: porque muitas vezes nós somos instrumentos que executam a vontade de Deus. Por exemplo, Deus destinou Jesus para morrer na cruz, mas os romanos foram instrumentos para executar essa vontade. Alguém mais deseja contribuir? Muito bem. Eu vou prosseguir então, né? Todas essas respostas que foram dadas, elas sim contribuem com certeza para a gente compreender isso melhor. Mas a gente percebe que ainda parece que algumas lacunas que a gente precisa entender para conseguir justificar e explicar melhor essa situação da eleição e da evangelização. É fato
que o Edgar falou é precioso. A evangelização é uma ordenança de Cristo. Abre lá em Mateus 28 que você vai ver lá escrito, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu ensinei a eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus manda nós irmos e pregarmos o evangelho a todos aqueles que não conhecem. Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus predestinou, escolheu, elegeu aqueles que são seus para crerem. E a resposta de que nós somos, de que Deus providencia a salvação e os meios, ela explica muito bem isso, porque Ele não providenciou só o jeito que nós somos salvos, mas como, o caminho para nós chegarmos até essa salvação. E aí nós somos feitos instrumentos de Deus. Já dei o resumão, então vamos agora olhar devagarzinho na palavra, né? Porque só o que eu falei não vale nada, senão fica ideia minha e não é ideia minha, né? É na palavra de Deus. Então, uma verdade bíblica que nós precisamos compreender é que Deus elege, sim, as pessoas para serem salvas. Diga, irmã Clarice. Uhum. Com certeza. Na convivência você vai falando, testemunhando, né? Uhum. Muito bem. A dona Clarice falou pra gente aqui, então, que a gente pode, pelo nosso testemunho, abençoar a vida das pessoas que estão à nossa volta e levá-las a conhecer o Evangelho. E a gente vai falar sobre esse testemunho de vida, sobre como que a gente passa por esse processo da evangelização na nossa vida diária, na nossa vida comum. E guardem bem aí o que a dona Clarice compartilhou conosco, que mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então Deus elege, separa aqueles que são dele. Ele tem o seu aprisco, né, as suas ovelhas, e a palavra de Deus nos fala isso. Existem inúmeros textos, eu separei alguns só, e eu quero muito que você pegue a sua Bíblia, e a gente vai caminhar bastante pela palavra de Deus hoje. E eu vou explorar bem o seu serviço hoje, Bia, porque eu vou pedindo para o pessoal lendo, e você vai levando os microfones, por favor. O microfone, né, para as pessoas. Então, a Bíblia fala assim que Deus chamou, escolheu, separou aqueles que são seus. Mas ela deixa claro também que ela chamou eles para que eles fossem habilitados a crer no Evangelho. O fato de nós sermos eleitos em Cristo Jesus, eleitos por Deus em Cristo Jesus, não dá para nós uma salvação automática. O que eu quero dizer com isso? Sim, eu sou eleito desde a fundação do mundo. Sim, eu sou eleito antes da fundação do mundo. Na eternidade, o Senhor nos escolheu. Mas Ele também escolheu o meio pelo qual nós chegaríamos a essa palavra e tivéssemos ciência dessa eleição. Quem pode abrir para mim em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 9 e também versículo 11. Efésios 1. Então a Josi vai abrir esse para a gente. Romanos 8:30. Quem pode abrir para a gente Romanos 8:30? Quem pode ler para a gente Romanos 8:30? O irmão Sivaldo vai ler para a gente Romanos 8:30. 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Eu vou escolher, irmãos. O pastor Tiago vai ler para a gente 2 Timóteo 1:9. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10. John, você lê isso para a gente, por favor? E Efésios 1, agora Efésios 1:19. Quem pode ler Efésios 1? Irmão Luiz Antônio, lê para a gente, por favor. E o nosso último texto aqui, Efésios 2, 8 e 9. Vou pedir para o nosso irmão Luiz Alves fazer essa leitura, pode ser? Então, o primeiro texto, Efésios 1, 3, de 9 a 11, 3 a 9 e também o versículo 11. Pode ler, Josi, por favor. Efésios 1, 3 a 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Agora o 11. E o 11? Isso, nesse mesmo capítulo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Muito obrigado, irmão. Esse texto tem várias informações importantes, a gente vai olhar elas com cuidado ainda aqui, com agilidade, mas ela fala para a gente que bendito seja o nosso Senhor, que nos tem dado várias bênçãos celestiais através de Cristo. E Ele nos escolheu, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Santos aqui, separados para Ele. Então Ele nos escolheu e nos separou para sermos dele e vivermos de maneira irrepreensível perante Ele. E Ele faz isso como? Em amor. Nos predestinou para Ele, nos adotando como filhos em Cristo Jesus. E por que Ele faz isso? Porque Ele faz isso pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pela sua imensa bondade, pela sua boa vontade sobre nós. Essa palavra beneplácito ela até é mais profunda do que dizer bondade, pela sua boa vontade, né? Mas a ideia é justamente que Deus, na sua imensa bondade, Ele escolhe aqueles que serão salvos da condição de perdição. Nós vimos então, há 2 aulas atrás, revisamos na aula anterior, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos totalmente depravados, que nós não temos condição nenhuma de nos salvarmos e somente Cristo pode nos salvar. O fato é que todos nós aqui merecemos a morte, mas Deus, na sua imensa graça, nos alcança através de Cristo Jesus como a salvação. E Ele nos escolheu. Se você está aqui hoje, não é pela sua boa vontade, mas pela boa vontade do Senhor, que te chamou na eternidade, que te escolheu na eternidade para ser dele e o trouxe até aqui para louvor da sua graça e da sua glória. E Ele fez isso gratuitamente para nós, né? O custo, a conta foi paga por Ele. Qual foi o preço para que nós fôssemos salvos? O sangue de Cristo Jesus, a morte do próprio Filho de Deus por nós. Mas para nós, ela é gratuita. Então, se tem alguém cobrando você pela sua salvação, cobrando, seja valor monetário ou qualquer outra coisa, é um descumprimento da palavra. A salvação ela é gratuita. Nós não precisamos pagar nada para irmos ao céu. O que o Senhor diz que nós precisamos fazer é crer e confessar, né? Confessar com os lábios e crer com o coração que Cristo é o nosso Salvador. Então, em Cristo, essa eleição nos garante o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a redenção, ou seja, a salvação da morte, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a escravidão do pecado, a libertação e bênçãos celestiais, aquela que ele falou ali no começo. Nós temos recebido muitas bênçãos em Cristo Jesus, e ele faz isso então pelo mistério da sua vontade. E aí no versículo 11, ele fala que nós fomos feitos herança e predestinados por propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Às vezes a gente pode ter o ímpeto de começar a questionar, mas por quê? Por que assim? Por que Deus? Por que Deus fez assim? E aí eu lembro a cada um dos irmãos daquilo que Deus respondeu para Jó, quando Jó questionou por que ele tinha nascido, amaldiçoou o dia que tinha nascido, e todas as coisas que aconteceu com ele, aquilo aborreceu ele demasiadamente. Deus fala para ele: onde você estava, Jó, quando eu criei os céus?
Aonde você estava quando eu fiz os mares, os animais que povoam os mares, os céus, as florestas, as matas? Aonde você estava quando eu fiz todas essas coisas, quando eu coloquei cada estrela no céu? Por acaso eu fui te pedir algum conselho para fazer alguma dessas coisas? E Jó percebe então que a grandeza de Deus é muito, muito superior a qualquer arrogância humana ou a qualquer tentativa humana de ser grandioso. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo que a gente não alcance a compreensão, não tenha dúvida, se você teve uma ideia melhor, ela com certeza tem algum furo que você não percebeu. Porque se você chega à conclusão que a sua ideia de salvação é melhor que a de Deus, então você é melhor do que Deus. Se Deus é um Deus perfeito e grandioso, creia, esse é o caminho perfeito, esse é o plano perfeito do Senhor, e a palavra é clara. Ele nos predestinou, nos deu um destino pré-estabelecido. Ele sabia exatamente aquilo que nós faríamos e sabe o que nós faríamos, e Ele nos separou para isso. O nosso próximo texto, eu não vou ainda ler na ordem que eu falei, depois eu volto na ordem, nos textos que eu vou pular aqui, né? Não esqueci deles. 1 Tessalonicenses 5, 8, 9 e 10. Quem está com esse texto? O John vai ler para a gente, então, 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 10. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. É no 1 Tessalonicenses, tá? 5, 8 a 10? Capítulo 5, versículos 8 a 10. Agora vai. Tranquilo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, obrigado. Olha só, esse texto também é bem claro, né? Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Esse texto também já nos dá uma pista, porque essa palavra alcançar já dá a impressão para a gente que existe um movimento para que nós sejamos salvos. E esse movimento ele não é automático. Eu não nasci salvo, mas eu sou predestinado à salvação e Deus se dá a conhecer para que eu seja, então, regenerado, salvo, transformado e inicie essa caminhada com Ele de uma nova vida. Então, há uma perspectiva eterna, que é a da predestinação, mas também uma perspectiva temporal, que ao longo do tempo, na história da nossa caminhada de vida, essa vida então tem um divisor de águas ali, que é esse encontro consciente que nós temos com Deus. Então, é possível que nós... É importante nós entendermos, é possível nós entendermos que existe um caminho para a salvação, existe um meio, como disse nosso irmão Luiz Alves, um meio para que nós sejamos salvos. Efésios 1:19. Luiz Antônio, por favor. E qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder. A riqueza desse versículo para nós hoje é que Deus nos salva pela grandeza do seu poder e faz isso de maneira eficaz pela força do seu poder. Então, embora exista a perspectiva temporal, quando eu falei lá, então nós aceitamos a Jesus? Não. Porque nós não tínhamos condição e não temos condição alguma na nossa natureza pecaminosa de recebermos a Deus. Nós temos um ódio, um asco, uma repulsa pela santidade de Deus, porque nós estamos aprisionados numa vida de pecado, uma vida deturpada pelo pecado. Então nós não temos o desejo de aceitar a Jesus, nós temos o desejo de aceitar a nossa vontade, nós temos o desejo de satisfazer a nossa carne, mas o Senhor nos elege e nos predispõe a recebermos o Evangelho. Então, pelo imenso poder de Deus, é que nós somos capazes de dizer, compreendi o Evangelho, ele faz sentido, ele transforma a minha vida. É isso que eu quero.
É isso que eu quero para mim. Até esse movimento de compreensão e de aceitação não é um movimento humano, mas é poder de Deus, e somente de Deus, não vem de nós, né? Ainda em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Irmão Luiz, por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então esse texto aí deixa bem claro isso. É dom de Deus, é graça de Deus. Não é obra nossa que nos faz salvar. Seja uma obra grandiosa, um esforço pessoal contínuo, uma caminhada exemplar de vida, uma série de coisas, não é isso que faz nos alcançar, e nem mesmo uma pequena atitude de dizer sim, eu creio, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus. Não, nem isso, porque até isso é graça de Deus. Se você em algum momento fez essa oração, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus, como você tenha dito, ela não veio do seu coração automaticamente, mas veio daquilo que o Senhor Deus fez na sua vida já, antes mesmo de você orar. O Espírito te alcançou e fez com que você pudesse ter condições de fazer essa oração, de receber a salvação, de compreender, de assimilar a salvação. A salvação te alcançou antes mesmo de você querer recebê-la. A salvação foi até você antes mesmo de você ter desejo por ela. Jesus alcançou a minha e a sua vida antes mesmo de nós ansiarmos por sermos salvos, de nós nos darmos conta de como somos pecadores. Ele mesmo nos alcança. E isso leva a gente para uma outra situação importante que vai falar para a gente sobre, então, como, o meio pelo qual isso é feito. E aí temos mais 2 textos aí para serem lidos. O primeiro deles é Romanos 8:30. Quem pode ler para a gente? Irmão, o microfone vai chegar aí. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem. Esse versículo aqui, ele tem uma sequência lógica interessante e bem importante também para nós compreendermos. Então, qual que é a sequência aqui? Que o Senhor predestinou. Quando que ele faz isso? Na eternidade. Antes mesmo da gente nascer, antes mesmo de um mundo ser mundo, antes mesmo de a criação acontecer, o Senhor decretou na sua perfeita vontade tudo aquilo que ele já conhecia na eternidade, aqueles em que ele predestinou. E aí a esses ele também chamou. E esse é o ponto próximo que nós vamos tocar. Esse chamado, ele chama a cada um de nós para sermos seus. E é nesse chamado, então, que faz sentido o movimento da evangelização, o movimento missionário, o movimento de pregar o evangelho, falar de Cristo para as pessoas, porque ele nos chama, ele nos vocaciona. A gente vai falar já um pouquinho disso. E aquele que ele chama, ele também justifica. Nós falamos da justificação nas aulas anteriores. E aqueles que ele justifica, ele também glorifica. A glorificação nós não tocamos, mas ela diz respeito à nossa condição futura. A glorificação é o que nós vamos provar depois da nossa morte terrena. Então, depois que a gente morrer aqui, nós seremos glorificados, ou seja, o Senhor nos dará um novo nome, um corpo perfeito e uma vida eterna para desfrutar na presença dele. Essa é a glorificação em Deus, onde nós vamos nos livrar por completo do velho homem e sermos perfeitamente revestidos do novo homem. E não teremos mais nenhuma aflição que o pecado nos traz, não teremos mais nenhuma luta, dificuldade que o pecado nos traz. Mas poderemos desfrutar perfeitamente da vontade do Senhor nas nossas vidas. Eu vou aproveitar aqui esse ínterim aqui para pegar um comentário do nosso irmão Aquias no chat do YouTube. Ele diz assim: refletir sobre a salvação fica mais fácil quando consideramos a perspectiva do não-tempo, da esfera da eternidade, infinitamente maior do que a sequência cronológica em que vivemos nessa dimensão. A visão antropocêntrica produz uma pseudo-teologia que parte da visão limitada do ser humano. A visão reformada nada mais é do que olhar a existência do ponto de vista divino. Nosso irmão está dizendo aqui, então, que justamente é isso que a eleição faz. Ela coloca o homem no seu devido lugar,
A doutrina da eleição, a doutrina da graça, diz para nós que nós não temos realmente condição de nos salvar. E que a salvação não depende de nós, mas depende de Deus. E por que isso é tão bom? Porque eu não sei vocês, mas eu sou instável. Agora eu estou bem. Hoje eu acordei bem, acordei feliz, mas nem todo dia eu acordo bem e feliz. Tem dia que eu quero ganhar o mundo, tem dia que eu não quero sair da cama. Tem dia que eu estou tratando todo mundo bem, tem dia que eu estou soltando farpas. Mas Deus não, Ele não muda. A bondade de Deus não varia, o amor de Deus não varia, mas Ele é sempre o mesmo. E por isso a sua vontade também não varia. E é por isso que é tão bom a gente crer que Deus nos elegeu, nos chamou, nos predestinou, porque daí quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não perde a salvação, porque ela não depende de nós. Depende da imutável graça e bondade e amor de Deus. A salvação não vai na medida que eu me comporto bem ou mal, ela não vai e vem para mim nessa medida, mas ela permanece comigo, porque quem me alcançou foi Deus com a sua salvação. E essa salvação permanece, então, selada no meu coração. Né? A perspectiva do não tempo, né, da eternidade, diz para nós, então, que Deus faz isso com um conhecimento muito maior do que o nosso. Muito mais amplo e restrito ao tempo. Nós não, a gente consegue enxergar aqui e no máximo lembrar de alguma coisa que passou. Mas a gente não tem noção do que nós vamos fazer hoje à tarde. A gente planejou uma série de coisas. Talvez você tenha planos para o seu dia, eu tenho plano para os meus. Mas eu não tenho certeza que eu vou concretizar nenhum deles. Quanta gente faz planos e não consegue voltar para casa no fim do dia? Nós não podemos, nós não temos esse controle. Mas o Senhor não. Ele conhece todas as coisas e a sua visão, a sua vontade alcança aquilo que é tempo e aquilo que não é tempo, aquilo que é eterno e aquilo que é cronológico. Ele consegue enxergar todas as coisas. O Senhor Deus está nesse momento enxergando o que houve no Éden e consegue enxergar o dia final, enquanto nós estamos aqui, nesse exato momento da história, que nós não sabemos quando é que Cristo volta e nem temos noção exata de quando foi que tudo começou. Mas Deus não, na sua perfeita onisciência, no seu perfeito conhecimento, Ele enxerga todas as coisas, e por isso que a sua vontade é perfeita. O outro texto também fala um pouquinho sobre essa questão do chamado, dessa vocação que nós vamos tratar agora, está lá em 2 Timóteo 1:9, eu já me esqueci quem que eu pedi para ler. Aqui, pastor Tiago. 2 Timóteo 1:9. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha só, mais uma vez, então, falando para nós, que essa predestinação, essa salvação, essa separação que nós fomos feitos, ela aconteceu antes dos tempos eternos, ou seja, é realmente uma vontade eterna de Deus, é algo imenso demais para nós realmente conseguirmos compreender por completo. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo aquilo que a gente fez nas nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então, Cristo me salvou antes mesmo de eu ter nascido. Até porque se Ele deixasse para me salvar depois, né, tem um teólogo que fala isso, se Ele deixasse para me salvar depois, Ele desistiria quando Ele visse tudo que eu era capaz de fazer, né? Não é verdade? Mas não, mas é só um jeito da gente expressar, né? É Spurgeon que fala isso. É só um jeito da gente expressar. A ideia é que as nossas atitudes não são suficientes. E o Senhor nos salva conhecendo quais seriam as nossas atitudes, porque Ele também, na eternidade, sabia exatamente quais seriam os nossos caminhos ao longo da nossa vida. Mas Ele nos chama. E aí diz que Ele nos chama, nos salva por uma santa vocação. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, vocação. Existe um conceito na teologia que se chama vocação eficaz. Talvez você já ouviu falar sobre ela. Se você não ouviu, a gente vai falar sobre ela hoje. A vocação eficaz é justamente essa ideia de que em um momento determinado, no tempo cronológico, né, no nosso tempo, nós somos chamados eficazmente por Deus para sermos dele. Quem aqui não nasceu em lar cristão e conheceu o evangelho já depois de grande ou depois de certo tempo na vida? Pastor Patrick, Agnes, Josi, mais alguém? Luiz Antônio, me perdoe, esqueci seu nome. Marcelo, me perdoe, Marcelo. Marcelo também, nosso irmão Sivaldo. Quem mais? Mais alguém? Aldido, Otávio. Esses irmãos são a prova viva de que em algum momento
o Senhor chamou. Mas e nós? Os outros nasceram todos em lar cristão? Eu nasci em lar cristão. Todo mundo aqui que nasceu em lar cristão lembra do dia da sua conversão? Quem lembra? Eu não lembro. Eu não sei o dia da minha conversão. Sou honesto em dizer que eu não sei o dia da minha conversão. Também não, João, sabe? Eu não sei o dia da minha conversão. Mas eu lembro de um momento em que as coisas de repente fizeram mais sentido do que já tinham feito antes. Que as coisas de repente se clarearam de maneira mais... Ficaram de maneira mais claras do que antes. Isso aconteceu comigo lá na minha adolescência. Eu, filho de pastor, a gente estava no campo missionário e eu comecei a ver que as pessoas se convertiam. Aliás, eu comecei a me questionar se eu era crente, porque meus pais eram crentes e eles sempre tinham me ensinado a ser crente e eu nunca tinha provado nada diferente. Então, será que não é só uma força cultural? Será que não é só porque eu cresci nesse ambiente e não conheço outro ambiente? E aí eu falei assim, eu nunca vi nada diferente. Será que é bem isso mesmo? Começou a me gerar essa dúvida. Não a ponto de eu querer sair da igreja e provar várias coisas, mas eu ficava com esse pé atrás. Assim, será que não é só porque é tudo que eu sei? Só vou concluir, já deixa a senhora falar também, dona Clarice. E me surgiu essa pulga atrás da orelha, né? Será que não é isso só que eu não conheço? E aí a gente estava vivendo num contexto missionário, meu pai plantando igreja no Rio Grande do Sul, e de repente começaram a surgir pessoas que estavam ouvindo da mensagem do Evangelho e estavam conhecendo a Cristo e sendo transformadas por Cristo. E essas pessoas nunca tinham ouvido de Jesus. Só que elas começaram a testemunhar e falar o que Jesus tinha feito na vida delas. E eu comecei a perceber que o que elas diziam era exatamente tudo aquilo que eu sempre vivi. E aí eu comecei a perceber que eu não era uma força cultural, mas que eu tinha sido, então, privilegiado, de certa forma, que Deus tinha preservado a minha história de viver coisas adversas para poder entender o valor do Evangelho. Mas que Ele tinha preservado a minha história de tal forma que eu não precisei experimentar o lado de lá. E isso era uma alegria, eu devia levar isso com mais gratidão ainda, né? Por saber que eu podia, sim, ter nascido talvez num lar não cristão, ou mesmo nascendo num lar cristão, ter vivido uma vida longe do Senhor, mas o Senhor me preservou e permitiu que eu vivesse sempre debaixo da casa dele. E que aquilo que as pessoas experimentavam, só naquele momento, muitas pessoas aí muito mais velhas do que eu tinha lá meus 14, 15 anos talvez, um pouco menos, não lembro direito, mas e outras pessoas com 30, 40 anos a mais do que eu, só naquele momento da vida experimentando da verdade do Evangelho. E eu olhei e falei, nossa, tudo isso eu já tinha provado. E eu estava duvidando de que era verdadeiro. Mas porque elas testemunham do que eu sempre provei. Elas estão testemunhando do ambiente que eu fui criado, do jeito que eu fui sempre criado. E se é verdade na vida delas, tem que ser verdade na minha, porque elas não conheciam nada disso. E agora elas conhecem e veem qual é a diferença e se renderam a esse Salvador. Então Jesus me salvou. E aí eu tive ciência de que eu era realmente salvo e de que aquilo era um grande privilégio, né? Então foi uma fase, não foi um dia específico, mas foi uma fase. Irmã Clarice, fica à vontade. Ela é crente, mas ela não está convertida. Então a pessoa ela vai porque muitas vezes é obrigada a ir. Ela é religiosa, né? É muito comum isso, dona Clarice. Foi obrigado aí pelos pais. Não tem transformação. Isso é importante a gente perceber, porque tem muita gente que cresce na igreja, está sempre na igreja, vive na igreja, mas não recebeu essa vocação eficaz. Irmão Luiz, fica à vontade. Pastor, Oi. uma dúvida aqui. Diga. É o seguinte, agora eu estou explicando aí, que eu levantei a mão com relação à conversão, né? Mas eu penso que o período quando eu era criança e adolescente, foi um período que, para mim, eu já era convertido, porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo, né?
E me veio agora uma dúvida aqui, com relação a quando aqui nesta igreja, numa reunião de oração, Uhum. eu fui despertado. E eu tenho esse momento como conversão, mas será que esse momento não é o momento do chamou? Porque foi de lá para cá que eu comecei a trabalhar na igreja. Antes eu só ia à igreja, né, porque meus pais me levavam, e eu gostava de ir à igreja, entendeu? Eu sempre estava lá com meu pai e minha mãe, né? Enfim, toda a família que estava ali por perto. Mas não era a mesma coisa, porque eu não... às vezes ia até ajudar meu pai a limpar a igreja, todas essas coisas, mas foi aqui na igreja do Tarumã, né, ainda com 18 anos para 19, foi nesse período que eu senti algo diferente numa reunião de oração, e dali para cá eu fui presidente de mocidade e comecei a trabalhar na igreja nas áreas que Deus me chamou. Então, ali não foi a conversão, ali foi o chamou de Deus, é isso? Eu creio que sim, eu creio que o Senhor já tinha separado, mas a gente vai fazer essa diferenciação. Vou aproveitar então esse gancho para fazer ela agora. Aqui, o presbítero Paulo. Deixa eu pegar esse gancho aí. Por favor. Porque a minha história já é diferente. Eu não gostava de ir na igreja. Ele gostava. A minha mãe queria me levar para a igreja. E você, né, não queria ir, né? Que é a mesma mãe. Eu acordava cedo e antes de ir para a escola dominical, eu dava um jeito de sair de casa, para mim não acompanhá-los para a igreja. Dona Sara sofreu, então. Isso. E eu já desde de pequeno eu gostava muito de futebol, então eu ia fazer essas coisas. E então eu entendo que pode até ser o chamado, né, também, mas foi aonde Deus falou comigo. Foi dia 28 de março, aqui nesta igreja, em 1981, né, com o conjunto Canção e Paz, da Igreja Assembleia de Deus, cantando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu lembro-me desse momento, e é só para pegar o gancho, porque muito ele bom. Gostava, mas eu já não gostava. E é legal porque vocês são da mesma família, são irmãos, então é interessante. Às vezes eu ia, né, para a igreja pela manhã, né, ou à noite, mas eu não gostava. Veja como que Deus faz, né, com cada um. E eu creio que existe, sim, para muitas pessoas essa data marcada, registrada, e é esse dia que o Senhor, de fato, trouxe a consciência e a ciência. O presbítero Luiz, respondendo a sua dúvida e usando aqui junto o exemplo do presbítero Paulo, a gente pode dividir a vocação em dois aspectos. A vocação de forma externa e a vocação interna. O que é a vocação externa? Quando eu venho aqui na frente e prego, será que todo mundo que escuta, de fato, se arrepende e se converte? Infelizmente não, queria dizer que sim. Se a gente vai lá e faz uma evangelização na rua, monta um palco, uma caixa de som, o pastor Tiago vai lá e faz uma pregação, assim que de deixar Billy Graham chorando, todo mundo será que vai se converter? Muita gente vai se emocionar, muita gente talvez vai se comover, mas conversão verdadeira, será que acontece com todo mundo? Infelizmente não. Muita gente passando aquela emoção, uma semana depois, continua na mesma vida, nos mesmos processos, nas mesmas coisas, e aquela palavra linda ficou linda naquele dia. Mas tem gente que a partir dali vai ser totalmente movido pelo Espírito Santo a uma nova vida. E vai atrás da igreja, vai buscar mais na palavra, vai viver uma vida de oração, vai passar a servir o Senhor, e a buscar o Senhor e evangelizar outras pessoas para contar aquilo que ele viveu também, para compartilhar, né, daquilo que ele viveu também, que ele provou. Essa é a vocação interna. É o chamado interno. Quando a gente fala de vocação eficaz, ela não tem esse nome duplo por acaso, porque não é só o chamar, mas é o chamar que produz eficácia. Nem todo mundo que é chamado eficazmente. Então, quando eu prego, quando um pastor prega, quando alguém prega o evangelho, ela está exercendo esse chamamento, chamando a pessoa a se comprometer com o evangelho. Arrependam-se, creiam em Jesus, né? É a pregação de Jonas em Nínive. Nínive teve um efeito extraordinário, né? As pessoas foram se arrependendo. Mas em quantas pregações teve lugares, e a Bíblia fala de pessoas que endureceram o coração e não quiseram ouvir a mensagem.
Jesus pregou e teve gente que endureceu o coração e não creu na mensagem que o próprio Filho de Deus pregou. Quer dizer que a mensagem é ineficaz? Não, mas quer dizer que Cristo, na sua maravilhosa vontade, na eternidade, chamou alguns e permitiu que eles tivessem essa habilitação, essa condição de compreender e responder ao Evangelho. Esse é o chamado eficaz. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que surte efeito, que faz aquilo que se propõe. Se eu falo assim, olha, a gente precisa tirar todos esses bancos em 10 minutos daqui da igreja. Aí alguém fala para mim, olha, dá para jogar tudo pela janela. Não é muito bom, mas talvez seja eficaz, né? Vai conseguir tirar os bancos rapidamente. Mas alguém pode falar assim, não, gente, existe um outro jeito. Ó. Se a gente pegar de 2 em 2, cada 2 aqui pegar um banco, a gente consegue, porque cada um vai levar em torno de 30 segundos para levar até ali embaixo, vai ter outras pessoas organizando os bancos ali embaixo, e a gente consegue em 10 minutos levar todos. Faz o cálculo. Opa, bem mais eficaz, né? Bem menos destrutivo. A gente assimila uma coisa, a eficácia é que ela consegue cumprir aquilo que ela se propõe, e não só cumprir, mas cumprir com menor tempo, menor custo. Né? Isso é o que é de fato eficaz. A vocação eficaz é aquela que se propõe a fazer aquilo que cumpre aquilo que se propõe a fazer, que é chamar e ser atendida. Então essa eficácia também não está atrelada a mim e a você, mas está atrelada ao poder de Deus, que pelo seu Santo Espírito nos convence, nos transforma e nos habilita a dizer, sim, eu creio na mensagem do Evangelho, essa mensagem faz sentido no meu coração. Irmão Edgar, fica à vontade. Então, pastor, essa questão da vocação eficaz, ela fica nítida naquela passagem de Atos, capítulo 13, quando a igreja de Antioquia envia Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Quando eles chegaram lá na Antioquia da Pisídia, parece, um negócio assim, eles primeiro foram fazer contato com os judeus, porque convinha que a semeadura fosse primeiro aos povo judeus da velha aliança. Isso. Só que os judeus rejeitaram isso. E eles falaram assim, então, já que vocês não se julgam merecedores da salvação, né? Mais ou menos com essas palavras, nós vamos para os gentios. E lá no capítulo 13, no versículo 48, depois deles pregarem o evangelho para os gentios, anunciarem que Cristo era a salvação para os gentios também, diz o versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Muito claro. Essa é a vocação eficaz. Essa é a vocação eficaz. Esse texto está aqui no meu esboço de aula. Eu ia falar um pouquinho mais para frente dele, mas perfeito, foi excelente. Na verdade, não, está aqui na ordem. Achei que estava mais na parte da evangelização aqui. Justamente porque ele fala com muita clareza que eles pregaram, os judeus recusaram, mas os gentios ouviram e responderam, segundo o quê? Aqueles que haviam sido predestinados para a vida eterna. Então o Senhor separou aqueles que estão predestinados para ouvir essa palavra e responder. Eu quero ler para os irmãos a definição da Confissão de Fé de Westminster de vocação eficaz. Ela diz assim, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, que é o que está escrito lá em Ezequiel 36, 26. Renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça. Olha que interessante, ele fala que esse chamado, então, é eficaz, é vontade de Deus, é poder de Deus, mas que o homem não vem obrigado.
ele vem livremente, ele é conquistado a responder. E na conquista, quando você é conquistado por alguma coisa, você vem com alegria, você vem não por obrigação, você não vem arrastado, mas vem rendido, feliz por ter recebido aquilo. Então o que o Senhor faz é nos conquistar pelo seu imenso poder, de maneira irresistível. A vocação ela é eficaz porque ela é irresistível. Aquele que é eleito e eficazmente vocacionado não consegue negar aquilo que o Senhor faz na vida dele. E ele vai em direção a Deus, porque Deus já veio em direção a ele, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 10, lá no versículo 27, volta um pouquinho aí comigo, e dá uma olhadinha o que diz lá em João 10, 27. Diz assim, deixa eu localizar o 27 aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor, então, tem as suas ovelhas, e elas respondem porque reconhecem a sua voz. E a salvação que Ele dá para aqueles que são as suas ovelhas, ninguém pode tirar. Uma vez que o Senhor Jesus traz essas ovelhas para perto de si, ninguém pode levá-las mais, porque não tem ninguém que seja tão forte quanto o nosso Deus. A sua mão nos defende, o seu braço luta por nós, e Ele nos traz para debaixo de si, da sua proteção e da sua salvação. Então, uma vez alcançados por Cristo Jesus, somos dele, somos totalmente dele. Se a gente respondeu a essa vocação eficaz, se a gente teve esse despertar, e eu creio que a vocação eficaz aconteceu ali com o nosso irmão Luiz, justamente nesse momento, porque ele passou de uma vida religiosa, de uma vida de igreja, para uma vida com Cristo, de serviço, que o evangelho fez sentido, a ponto de sair pelos poros, dele transbordar isso com a sua vida, com as suas atitudes, para além de uma prática religiosa, de ir e vir na igreja, e de até mesmo servir e fazer algumas coisas dentro da igreja. Mas ele serviu a partir do coração. Mais do que o chamado externo, ele recebeu o chamado interno, e isso precisa acontecer com cada um de nós. A gente romper com a ideia de que a gente vem para se servir do evangelho, a gente passa a servir por causa do evangelho. A gente deixa de ser ouvinte para ser ouvinte que pratica também a palavra da verdade. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Ainda mais um texto, é Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Que diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que quer dizer isso? A circuncisão era uma prática judaica, ritual. A incircuncisão era um rompimento com a prática judaica ritualística. Mas não era nem isso e nem aquilo que fazia com que as pessoas fossem salvas. Não era um sinal físico, não era uma prática ritualística, não era uma tradição religiosa, e nem deixar de fazer a tradição religiosa justificado por alguma nova ideia. Mas a nova vida. Mesmo aqueles que se comportam como cristão, mesmo aqueles que andam de acordo com aquilo que seria o ideal pela palavra, se não houve essa vocação interna, eficaz, se não houve essa transformação, um chamamento da parte de Deus, um arrependimento e o ser feito uma nova criatura, não está salvo. Não está salvo. É necessário que seja alcançado pela salvação, pela graça de Cristo Jesus. E aí, a gente para e pergunta então, como é feita essa chamada? Quais são os meios que essa chamada se achega
a cada um daqueles que foram então eleitos por Deus? Através da evangelização, da anunciação do evangelho, né? Anunciar o evangelho, do testemunhar de Cristo. Então, a gente precisa, sim, evangelizar, para que essas pessoas que nós não sabemos quem são esses eleitos, sejam então vocacionados, ouçam da palavra e possam responder ao evangelho e se comprometer com Cristo Jesus. E aí a gente precisa, então, evangelizar. Antes de fazer uma pergunta, eu vou responder uma pergunta do Aquias que tem aqui na internet, dizendo como transformar a apresentação da mensagem de Cristo em método, sem negociar os princípios bíblicos da revelação que Deus faz de si mesmo. Eu vou responder isso um pouquinho mais para frente, tá? Aquias. Detalhe, estive no seminário do Instituto Haggai, junto com os irmãos de igrejas de mais de 20 países, e não chegamos a um consenso a respeito disso. Eu também não vou chegar, porque eu não sou nem doido, depois de saber que você participou aí de um conselho de 20 pessoas, 20 países diferentes que não chegaram no consenso, não sou eu que vou trazer a solução. Mas a gente vai falar sobre isso, até vou anotar aqui para não esquecer. Se eu esquecer, irmãos, me ajudem a lembrar, né? Sobre essa pergunta do irmão Aquias, aqui antes da gente ir para o final. Agora que eu olhei, já são 11h04, mas eu vou pedir para você suportar aí mais um pouquinho, porque a gente precisa concluir esse assunto ainda hoje, e é de grande importância para que feche o pensamento, né? Então, qual é o meio para que essa vocação aconteça? A evangelização. Minha pergunta para os irmãos é, então, o que é evangelizar? O que é evangelizar? Diante dessa consciência que a gente tem agora, de que existe a eleição, existe a vocação, e nós vimos aqui vários textos que vão falando, construindo essa perspectiva para nós, o que é a evangelização? Trazer ao mundo a boa nova da salvação. Bia, já fica aí na região. Como não entendi? Desculpa, seu Edgar. Trazer a boa nova de Cristo ao conhecimento das pessoas. Muito bem. Mais alguém? Diga, meu irmão. Anunciar as boas novas do Evangelho. O que mais? Eu vou dizer o que evangelizar não é, primeiro. Como anunciar. Eu vou chegar lá, Rev, porque acho que é importante a gente dizer o que evangelizar não é, para a gente dizer como evangelizar, né? Porque a gente faz confusões. Tanto que o nosso primeiro impulso, quando a gente fala de evangelização, é o quê? Cesta básica. Vamos fazer cesta básica. É ruim distribuir cesta básica? Não, é maravilhoso. É anticristão distribuir cesta básica? Não, é cristão, é certo, é serviço. Ou o que a gente pensa? Vamos visitar um lar de crianças, um lar de idosos. Vamos fazer um impacto, vamos distribuir marmitas para os moradores de rua. Isso é maravilhoso, mas isso não é evangelização. Ação social não é evangelizar. Diga, meu irmão. Você ia falar, não? Isso é ação social. Na verdade, sim, através da misericórdia de Deus, através da ação social, a gente pode evangelizar. Existem muitos casos assim que a gente percebe, por exemplo, na Casa Esperança. Muitas pessoas não crentes que vão lá, eles recebem a ação social, né, que é o bem-estar deles lá, que poderiam estar lá na rua, eles estão bem agasalhados, bem acomodados ali, acomodados, né? No caso. Mas o pastor Jeremias e até a gente mesmo, quando está lá, a gente fala de Jesus para as pessoas que não conhecem, a gente fala das boas novas, a gente fala do Evangelho, entendeu? Mas isso mas dizer que a ação social é evangelização, claro que não. Não é, né? Não. Eu gostei da distinção que o senhor fez, porque fica claro que a ação social ela pode ser uma oportunidade para a evangelização, mas o fato de fazer ação social não quer dizer que a gente evangelizou. Se a gente não for intencional em fazer a evangelização em meio à ação social, ela é só ação social. O que é também um serviço cristão, é uma obrigação nossa como igreja servir a sociedade, abençoar as pessoas. Essas são as boas obras para as quais nós fomos separados por Deus para fazer. Mas essa não é
a evangelização. Evangelização também não são atos de gentileza, bondade. Eu sou uma boa pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa que trata bem os outros, eu sou uma pessoa que dá bom dia na fila do banco, eu sou uma pessoa que trata bem o caixa do mercado, eu converso cordialmente com todo mundo, e as pessoas ficam assim até intrigadas, como eu sou educada, elas vêm me perguntar, nossa, ou me elogiar, que educação maravilhosa. Mas isso também não é evangelizar, é o seu dever, primeiro como cidadão, né? Mesmo que você não fosse crente, a educação é bom, mas como cristão ainda é também um dever seu, como cidadão, como indivíduo que foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Nós também exprimimos isso pelos nossos atos no dia a dia, nos mais corriqueiros. Mas isso também não é evangelização. Diga, dona Clarice. Está chegando o microfone aí para a senhora, só um pouquinho. Aí. A gente, além de dar o alimento material, a gente tem que dar o espiritual. Eu sempre dou um folheto, que eu sempre tenho, né? Uhum. Agora eu tenho aquele da Biblinha. Então, isso é evangelizar. Compartilhe um pouco da palavra ali. Você está dando o material, mas o principal é o espiritual, né? Que a gente tem que o alimento espiritual. Com certeza. A gente precisa juntar as duas coisas, né? Senão a gente volta lá para o livro de Tiago, que fala da fé e das obras. Muito bem. O que mais que evangelização não é? Atos de moralidade. Eu ser moralmente admirável também não é evangelização. As pessoas sabem que eu sou mais do que gentil. Eu sou uma pessoa preocupada em fazer aquilo que é certo, correto, moralmente aceitável, né? Eu sou fiel à minha esposa, eu não bato nas crianças, eu não chuto os cachorros, né? Eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, tudo que é admirável. Eu uso canudinho de metal, eu cuido das tartarugas, né? Eu mando uma contribuição para o Projeto Tamar todo mês. Isso também não é evangelização, isso também é um compromisso de cidadania, como alguém que foi transformado pelo Evangelho. Evangelizar também não é agradar todo mundo, aquela pessoa que todo mundo que é benquista por todos, porque ela agrada todo mundo, ela faz o que todo mundo acha interessante, ela tem uma grande penetração social. Se ela não usa dessa penetração social para compartilhar da palavra de Deus, né, como os irmãos disseram, se ela não usa dessa oportunidade para falar da palavra de Deus, ela só é uma pessoa querida e pronto, acabou. E isso não quer dizer nada mais do que exatamente o que está dizendo. Ela é uma pessoa que agrada todo mundo. E, de fato, então, não é bom comportamento. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é uma ação de pregar, anunciar a palavra de Deus. E ela é uma ação espiritual. Ela não é uma prática mecânica. E eu acho que é por isso, agora já entrando um pouco na resposta do irmão aqui, esse que é difícil, tão difícil a gente estabelecer um método, porque o método, no seu aspecto mais simples, é a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Mas um método pormenorizado, no sentido de que a gente vai estruturar a fala nesse jeito, existe aquele folheto que, olha, tira e queda, leu, converteu, né? Se você pegar aquele folheto, você vai converter. Não, se você falar com essa técnica, nesse jeito, vai acontecer. É muito difícil a gente estabelecer isso, porque a gente está falando da pregação em contextos diferentes, em ambientes diferentes, culturais, sociais, econômicos. E tudo isso vai mudar a nossa forma de apresentar o evangelho, mas não o conteúdo da nossa pregação. Sempre é a pregação do evangelho. E por que é um ato espiritual? Porque quem move a cada um de nós e nos capacita a falar do evangelho não somos nós mesmos, não é o nosso muito estudar, mas é a presença do Espírito em nós que faz isso. E quem capacita aquele que vai receber a mensagem a ouvi-la e ser eficazmente vocacionado por ela, também é o Espírito Santo. Então nós precisamos orar constantemente por aqueles que estão perdidos, para que quando surgirem as oportunidades, nós já termos colocado a vida daquelas pessoas diante do Senhor. E nós precisamos orar para que o Senhor nos capacite diária e constantemente, para que a gente esteja sempre pronto, apto a compartilhar das boas novas do Evangelho. Para que as pessoas, ao ouvirem da palavra do Senhor, possam compreender e receber a salvação, serem alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz lá comigo, no Evangelho de João,
capítulo 16, versículos 13 a 14. Diga, minha irmã. O Senhor toca, né? Eu vou dizer uma coisa, dona Clarice, que é importante também. Essa é uma distinção importante. Eu creio que esses são meios do Senhor, eu vou usar um termo bem informal aqui, né? De jogar um gancho e puxar a gente, né? Mas a verdadeira conversão acontece quando a gente ouve da palavra. Se ele tem a palavra compartilhada ali, com certeza. Mas o que a gente precisa ter em mente, certo, é uma coisa. Por exemplo, eu já tive muito contato com o trabalho de missionários com muçulmanos, em meios muçulmanos. E não é incomum que o Senhor faça com que os muçulmanos sonhem, por exemplo, com a palavra, ou que alguém vai contar para eles de uma história diferente, ou eles sonhem com Jesus falando com eles. Mas eles realmente têm a sua conversão eficaz a partir do momento que aquele sonho se torna algo real. E como? Quando alguém vai lá e anuncia a palavra. O Senhor faz isso para sinalizar o caminho, mas Ele atinge, alcança a pessoa com a salvação. Eu conheço uma menina também que ela ia na igreja por causa dos louvores, ela gostava de ouvir as músicas. E porque ela foi por causa das músicas, ela ouviu da palavra e ela recebeu a Cristo. Então, eu creio que o hino, as músicas, os sonhos e todas essas coisas são meios, e eu creio que o Senhor pode fazer isso de maneira extraordinária, sim, para trazer as pessoas exatamente. Poxa, ele estava passando na rua, né? E ouviu o hino e entrou. O Senhor usou isso, mas ele recebe a salvação de fato, e para além do interesse naquilo que está acontecendo ali, quando ele ouve da palavra e é alcançado. Porque é isso que a Bíblia diz para nós, né? João 16, 13 a 14. Diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele vai ficar no lugar dele um consolador, e ele está dizendo qual é o ministério desse consolador, o que esse consolador faz, que é o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo fala sobre o que Cristo também falou. Ele reproduz, ele continua ministrando a mensagem que Cristo anunciou, e ele faz isso de maneira eficaz, porque ele fala da verdade, ele é o Espírito da verdade que nos guia até a verdade, e é por isso que ele mesmo planta a verdade nos nossos corações, e ele fala conosco pela verdade. Vou dar uma acelerada aqui, né? Já estou na minha última parte aqui, é pequenininha. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, eu vou pular alguns dos textos aqui. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Se você quiser depois olhar, dá uma olhadinha em Romanos 10, 11 a 17, aí na sua casa também, para que você possa entender um pouquinho melhor sobre a pregação da palavra, que é muito claro lá em Romanos 10, 11 a 17. Mas agora abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, como que Deus salva aqueles que creem? Pela pregação, pela pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Olha que interessante. Então, os sinais e a sabedoria, eles podem nos contar muitas coisas, mas não são o caminho escolhido por Deus para a salvação. Não é à toa que tem muita gente que sabe muito de teologia e não é salvo. Não é à toa que tem muita gente que prova de sinais, maravilhas, rodopios, experiências e também não é salvo. Porque não presta atenção na mensagem, na loucura da pregação, né? Na pregação da palavra de Deus.
Cadê aqui? Perdi. Sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas, pastor, se eu só ler a Bíblia não é o suficiente, se eu só falar da mensagem é o suficiente, tem que dar uma incrementada para ficar mais interessante. Eu tenho que fazer uma estratégia muito mirabolante. A palavra, irmãos, ela é mais do que suficiente, ela é totalmente suficiente para alcançar o coração do perdido e que ele receba a salvação. Mesmo que você não seja um excelente orador, mesmo que você não seja uma pessoa extremamente culta, mesmo que você não tenha visto anjos por toda parte, se o Espírito Santo de Deus está em você e o chama e o capacita para pregar o Evangelho, a palavra de Deus é mais do que suficiente e é ela que precisa ser anunciada. Porque esse foi o caminho que o Senhor Deus escolheu para que as pessoas sejam salvas. E por isso que evangelizar não é nenhuma daquelas coisas, mas é simplesmente, e ao mesmo tempo que simples, profundamente, ensinar a palavra, pregar, anunciar, proclamar verbalmente a palavra de Deus. É anunciar o Evangelho para aquele que está perdido. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se você assistiu a semana acadêmica da FATESU, você aprendeu alguns pontos do que é a palavra de Deus. Eu acho que isso é interessante a gente ver também com o pastor Tiago. Se você não aprendeu, eu vou revisar só essa partezinha, o resto está lá no Facebook da FATESU, você pode ver depois, muito boa a palavra. Mas a palavra de Deus, o pastor Tiago falou para a gente que a palavra de Deus, ela é a Bíblia. Geralmente, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente de fato fala da Bíblia, né? Você fala, o que é a palavra de Deus? Você vai responder, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é mesmo a palavra de Deus, e diz isso, né? Que ela é inspirada por Deus lá em 2 Timóteo 3,16. Mas a Bíblia também fala que Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, como diz lá em João capítulo 1. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva, ele é a mensagem viva do Evangelho, ele é a própria boa nova. Mas também nós cremos que a palavra de Deus, ela é expressa, os sacramentos são a palavra de Deus visual. Né? Quando a gente vê a ceia aqui, a mesa posta da ceia, o batismo, é uma visualização da mensagem da palavra. Mas a palavra de Deus também é a palavra pregada. Toda vez que alguém prega a palavra, aquilo é a palavra de Deus. Né? Se ele prega pelo Santo Espírito, pelo poder do Espírito de Deus, aquilo é a palavra de Deus. Não por causa do pregador, mas por causa do próprio Deus que fala através daquele instrumento. E é por isso que a gente precisa daí perceber que todas essas coisas estão sempre atreladas à Bíblia. Porque Cristo é a palavra e nós podemos ter confirmação disso na Bíblia. Os sacramentos são a palavra visível, nós temos a confirmação disso na Bíblia. E a palavra de Deus pregada é a palavra porque ela é a pregação do conteúdo bíblico. Então a palavra deve ser a nossa única fonte para a propagação do Evangelho, para alcançar corações dos perdidos que foram eleitos por Deus e que nós não sabemos quem são, então anunciamos para todos. Para a gente finalizar aqui, 1 Coríntios, ainda esse último texto que eu li, um pouquinho para frente, ainda Paulo vai falar sobre essa capacitação no Espírito. No capítulo 2, ele fala sobre isso. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, estou lendo 1 Coríntios 2, tá? Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o que disse ali antes? Que o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Né? Então, aqui ele vai continuar falando sobre isso, mas por causa do nosso horário eu vou encerrar, de que o Espírito é quem nos capacita, e é pelo Espírito que nós falamos, e por isso que a palavra é suficiente. Irmãos, o que eu quero que nós possamos entender com essa aula é que a palavra de Deus é suficiente, que nós temos a missão de pregar o Evangelho, de
anunciar, de evangelizar, de fazer o trabalho missionário, seja ele no âmbito local, seja ele no âmbito transcultural. A Igreja de Cristo tem essa tarefa e para isso ela precisa conhecer a palavra. Se nós queremos ser então uma igreja missionária, evangelizadora, que leva a palavra de Deus, a gente precisa voltar na experiência lá do Pentecostes, que porque eles foram cheios do Espírito, eles falaram a muitos povos, por ação extraordinária do Espírito. E eles não anunciaram nada mais do que a palavra. Leia lá em Atos 2, depois na sua casa. Eles anunciaram a palavra de Deus, anunciaram Cristo crucificado. E esse Cristo, essa mensagem de Cristo, é que impactou a vida e transformou a vida das pessoas. Então, se nós queremos ser uma igreja que evangeliza, nós precisamos andar apegados à palavra. Se nós queremos ser uma igreja que tem um trabalho missionário eficiente, eficaz, nós precisamos ser cheios do Espírito e anunciar o verdadeiro evangelho. Não com grandes estratégias, ainda que elas possam ser muito boas, mas se elas não estiverem cheias da palavra, é só uma lata vazia que faz barulho, né? É atrativo, é bonito, mas se encerra por ali. A gente precisa fazer, então, usar das boas estratégias que o Senhor tem nos dado e levar conteúdo bíblico, palavra de Deus anunciada, para que as pessoas possam realmente conhecer do evangelho. Amém? Quero orar com você, lembrando que nós temos culto logo mais à noite às 19 horas, reforçando que a gente não precisa fazer inscrição mais, graças a Deus, é só a gente vir e participar, louvar o Senhor, servir o Senhor. Então você está mais do que convidado a estar conosco no culto às 19 horas. Vamos ficar de pé e a gente fazer essa oração para terminarmos a nossa escola bíblica. Eu peço desculpas aí se alguém mais fez alguma interação. A Bárbara fez uma pergunta aqui. Pastor, é possível dizer que se no momento da conversão não for aprimorado por meio do estudo da palavra, essa condição pode ser como semente lançada em terra que não dá fruto? A conversão, de fato, ela leva o indivíduo a conhecer de Cristo, né? O que a gente tem são pessoas que se impactam pela palavra e abandonam o evangelho. Mas a semente, quando ela cai em terra boa, ela vai gerar fruto, né? É difícil que ela não gere. Essas pessoas que se achegam, a palavra diz isso, e elas ficam conosco e depois se vão, é porque elas nunca foram do nosso meio. É triste isso, é pesado isso, né? Então, sim, a gente pode dizer que é uma semente que caiu nessa terra. A pessoa que, então, vive em meio ao contexto da igreja, recebe o evangelho, mas não permanece pela palavra, ela foi só na empolgação, né? Ela se encantou por alguma coisa que não foi o evangelho, com o ambiente, com as companhias, até com uma boa conversa, mas não com o verdadeiro evangelho. Não houve a vocação eficaz, Bárbara, nesse caso, né? E já vi casos assim, e é muito dolorido quando você vê pessoas que caminharam muito tempo, viveram coisas que você fala, não, mas viveu experiências profundas, nós vivemos essas experiências lado a lado, e a pessoa se foi e nega o evangelho. O que pode também acontecer são pessoas que se converteram de fato e passam por um tempo de esfriamento. A palavra diz que nós podemos apagar o Espírito dentro de nós, justamente por esse distanciamento da palavra. Mas que essa pessoa está passando por um momento de esfriamento, de que o Espírito foi apagado, esse Espírito não foi retirado. Em algum momento o Senhor vai trazê-la de volta. Infelizmente, muitas dessas pessoas às vezes vêm humilhadas por situações que viveram fora, distante do tempo distante de Deus. E são trazidas em profunda dor, mas elas são trazidas de volta. Aqueles que são do Senhor, ainda que passem um tempo longe, eles sempre vão voltar para a palavra de Deus, porque é onde eles pertencem. Agora sim, vou acabar. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos pela sua palavra, te louvamos pela verdade do evangelho e te louvamos porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. E o Senhor, ó Pai querido, permitiu que alguém um dia falasse do evangelho para nós, seja no contexto familiar, seja na igreja, seja um amigo que nos contou do evangelho. O Senhor, através da vida dessas pessoas, nos chamou, nos vocacionou eficazmente. Obrigado, Deus, porque por causa disso nós estamos aqui, por causa da obra de Jesus, por causa desse instrumento que o Senhor fez, por causa da obra do Espírito Santo em nós. Nós respondemos positivamente, viemos livremente, voluntariamente, com o coração conquistado por Cristo Jesus e nos rendemos aos teus pés. E obrigado porque tudo isso é gratuito para nós. O custo foi todo pago por Cristo na cruz e nós podemos nos achegar a Ti e viver uma vida de proximidade com o Senhor. Mas obrigado também porque a Tua palavra nessa manhã nos desafia a nós sermos evangelizadores, pregadores, anunciadores da palavra de Deus, do evangelho da verdade, da boa nova de salvação. E sabemos que não há nada mais que possa transformar a vida do homem do que a proclamação do puro evangelho de Deus.
Que o Senhor então nos mova a ser uma igreja cheia do Santo Espírito e conhecedora da palavra, para que nós possamos compartilhar dela incessantemente. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo a tua bênção sobre o nosso dia. Amém.